No México, Cláudia Rubalcaba e Héctor Galícia afirmam que desde pequenos tiveram o que se chama de visitas de dormitório, o que lhes permitiu ter um suposto contato com seres de outros planetas, que, segundo eles, continua até hoje. Esta primeira comunicação acontece a partir dos 4 anos. Nas primeiras noites que eu me lembro, só apareciam alguns tipos de luzes no meu quarto. Quando essas luzes entravam no quarto, causavam uma espécie de vibração ou movimento, porque isso me acordava. Então, ao ouvir esses sons, essas frequências, parecia um enxame de abelhas, de zumbidos. Então isso me fazia acordar, me levantar e perceber que havia algumas luzes brincando no quarto, uma espécie de balões que entravam no quarto e giravam em uma alta velocidade e causavam principalmente esse movimento de vibração. Eu ia completar 8 anos quando, na casa onde morávamos, encontrei uma esfera. Quando vi essa luz pela primeira vez, senti várias sensações em meu corpo físico. Eu me lembro que tudo vibrava e quando somos crianças nos perguntamos 20 mil coisas se o que estamos vendo é real ou não. Era uma esfera desse tamanho que pulsava e se contraía. Eu calculo que tudo isso durou 4 meses. E havia noites que eu esperava para ver essa esfera e não via absolutamente nada. E acabava dormindo. Havia algumas noites que estava fazendo alguma atividade e de repente sentia a sensação em meu corpo e eu via a esfera. Essa primeira fase, digamos, durou 2 meses até que uma dessas luzes entrou no quarto. Eu ouvi, além da vibração e o som, uma espécie de batida. Isso me fez sentar e quando percebi, uma dessas bolas flutuava bem na frente da minha cama, na altura dos meus pés. Cláudia não podia imaginar que seria testemunha de uma experiência única que mudaria sua vida para sempre. Quando abri os olhos, é como se aquela figura tivesse aberto uma espécie de zíper e aparece uma figura humana bastante comprida. O auge dessa experiência foi quando eu vi que essa esfera se alongava pelo quarto e vi uma figura imperceptível, uma figura que para mim não era somente uma luz. Eu já via um contorno de uma cabeça, eu via ombros, via braços, via o corpo inteiro. Tanto Cláudia como Héctor receberam mensagens de indivíduos diferentes que deveriam ser transmitidas. De que se tratam esses supostos contatos? O que diziam essas mensagens? O compromisso começa conosco. Será possível uma grande mudança, que é o que eles realmente querem que aconteça na espécie humana. Simplesmente o que esses seres extraterrestres desejam é viver em harmonia conosco. Isso é tudo. Quando tive o primeiro diálogo com aquele ser que apareceu, ele me deu uma informação e me comenta que são as pessoas que vieram do sistema de Andrômeda, dessa galáxia que está no sistema de Andrômeda. E ele me dizia que, na verdade, a origem dessa comunicação com a humanidade sempre aconteceu, que eles observam essa humanidade, que somos um projeto, que fazemos parte da realidade deles e que sempre estiveram presentes. Na verdade, nossa história humana faz parte deles. Cláudia e Héctor decidiram que era melhor não conversar esse assunto com ninguém. Assim como muitas pessoas que vivem experiências semelhantes, eles acreditavam que revelar esse tipo de incidentes podia afetar sua imagem diante do resto da sociedade. As supostas experiências de contato que Cláudia e Héctor viveram se repetiram ao longo dos anos. E foi aí que iniciou-se toda uma experiência de vida e começou toda uma história através deste encontro e através desses diálogos eu pude começar uma comunicação que continua até hoje. Depois que Héctor e Cláudia se conheceram, as experiências começaram a ser cada vez mais intensas e constantes. E eles foram capazes de conservar evidências desses supostos encontros. No momento que vemos as fotografias desses seres luminosos que já estão em contato praticamente com essa luminosidade em uma fotografia, é quando dizemos: bom, na verdade acredito que alguma coisa importante está acontecendo nesse caso, onde esses contatados mencionam que não é só tirar uma fotografia e ver o que sai nela, e sim que há uma manifestação bem em frente a eles.
Começam a tirar fotos e estão aparecendo em sequência, como se manifestam, como se movem esses objetos luminosos. Objetos luminosos para mim, para eles são seres de luz. Acreditamos que virão acontecimentos que despertarão a raça humana. É só uma questão de tempo, não é nada mais para nós do que uma questão de tempo. A maior parte dos contatados garante que são visitados por seres de outros planetas que deixam mensagens dirigidas para toda a humanidade. De que se tratam? Como interpretá-las? Caso a experiência deles, conhecida no México como seres de luz, é que a grande mensagem desses seres extraterrestres é: comprometam-se com vocês mesmos. E que agora estão usando essa informação para dividi-la com o público, com as pessoas que estão interessadas em suas experiências. E essas experiências nos remetem a que deve haver ou deve existir, de parte do ser humano, um compromisso, mas com nós mesmos. Em qualquer parte que olhamos e começamos a ver o fenômeno, eles, como costumamos dizer, estão aumentando. A cada dia existirão mais e mais e mais, até que seja um contato iminente.